Tem pessoas que crescem com uma sensação muito silenciosa dentro delas. Não necessariamente porque sofreram grandes violências explícitas, não necessariamente porque viveram histórias extremamente dramáticas, mas porque aos poucos foram aprendendo que o jeito natural delas existir parecia incomodar o mundo ao redor. E isso cria uma ferida muito profunda, porque existe uma diferença enorme entre sentir que alguém não entende você e crescer sentindo que existe algo errado em você. E eu acho que muita gente viveu isso dentro da própria família. A sensação de ser diferente, mas não o diferente admirado. O diferente que parece precisar ser corrigido. Talvez você fosse a pessoa mais quieta numa família extremamente barulhenta. Talvez fosse mais introspectivo num ambiente onde todo mundo vivia junto o tempo inteiro. Talvez precisasse de silêncio, de espaço, de privacidade, e isso era tratado como exagero, frescura, frieza ou mesmo problema. E aos poucos você começa a perceber que aquilo que é natural para você vira motivo constante de atrito. Você quer ficar um pouco sozinho e interpretam como rejeição. Você coloca limite e interpretam como arrogância. Você precisa de silêncio e dizem que você é antissocial. Você não gosta de excesso de gente entrando na sua casa, no seu espaço e fazem você sentir que tem algo errado nisso. E talvez o mais cansativo seja que para você isso parece tão simples. Você não quer controlar ninguém, não quer machucar ninguém, não quer impedir ninguém de viver como quer. Você só queria que existisse espaço para ser quem você é, sem precisar se defender o tempo inteiro. Mas em muitas famílias e até em muitos grupos existe uma necessidade silenciosa de uniformidade. Existe quase uma expectativa inconsciente de que todos funcionem emocionalmente do mesmo jeito. E quem sai desse padrão vira um problema emocional para o grupo, mesmo sem fazer nada, porque a simples existência de alguém diferente faz as pessoas perceberem que existem outras formas de viver, e isso incomoda muito mais do que parece. Então começam as pequenas frases. Você complica tudo, você é sensível demais, você se afasta, você não gosta de ninguém, porque você não pode ser mais leve, porque você não interage, ou seja, porque você não pode ser como eu, como os outros, como todos. E com certeza ninguém percebe o peso disso ao longo dos anos, porque uma coisa é ouvir uma crítica, outra coisa é crescer internalizando a ideia de que a sua natureza inteira precisa ser ajustada para você ser aceito. Isso muda muito a forma como a pessoa constrói a identidade. Tem gente que não cresceu tentando descobrir quem era, cresceu tentando descobrir o que precisava consertar em si para finalmente pertencer. E isso é muito doloroso, porque a pessoa começa a se editar emocionalmente. Ela pensa antes de falar, diminui as suas necessidades, esconde partes dela, tolera muitos desconfortos, aceita invasões, se adapta o tempo inteiro. E muitas vezes faz isso porque simplesmente não quer conflito, não tolera. E tem uma coisa também muito importante, porque normalmente as pessoas mais introspectivas, mais silenciosas, mais reservadas, muitas vezes também são pessoas que tentam não incomodar, tentam não gerar caos, tentam não criar confronto, tentam preservar o ambiente. E exatamente por isso acabam suportando coisas demais. Elas vão se cansando em silêncio, porque existe um cansaço muito específico nesse tipo de experiência. O cansaço de precisar justificar constantemente o próprio jeito de ser. Cansa explicar, cansa tentar ser compreendido, cansa sentir que coisas simples para você viram discussões enormes. E aí acontece algo que é triste. Muitas vezes a pessoa começa a se afastar. Não porque deixou de amar, mas porque conviver exigia um esforço constante para não abandonar a si mesma. Isso é muito profundo, porque na maioria das vezes o afastamento nasce do desgaste emocional, não da falta de afeto. E tem outra coisa importante aqui. Nem sempre as pessoas ao redor fazem isso por maldade consciente. Às vezes elas simplesmente acreditam que existe um jeito certo de ser. E tudo que foge disso parece errado para elas.
Só que diferente não significa errado. Ter outra necessidade emocional não significa defeito. Precisar de silêncio não significa frieza. Gostar da própria companhia não significa rejeitar o mundo. Querer limite não significa falta de amor. E eu acho que muitas pessoas passaram a vida inteira tentando explicar isso, quando na verdade o problema nunca foi falta de explicação, foi falta de aceitação. Agora, claro, isso pode acontecer em diferentes dinâmicas. Aqui eu estou falando muito dessa pessoa mais introspectiva, mais reservada, mais silenciosa, porque muitas vezes ela acaba sendo mais fragilizada emocionalmente dentro desses ambientes, porque ela tende a absorver mais, a suportar mais, a se calar mais. Mas existe também o outro lado, é claro. Existem famílias extremamente rígidas ou silenciosas, onde a pessoa mais expansiva, intensa, emocional ou rebelde também vira o problema. E nesse caso, o conflito costuma aparecer de outra forma, porque essa pessoa naturalmente reage, ela confronta, ela explode, ela luta para existir. Então o sofrimento existe dos dois lados, mas hoje eu queria falar especialmente dessas pessoas que foram aprendendo a se diminuir para manter algum tipo de paz. Pessoas que foram ficando cansadas de precisar se defender por serem quem são. E talvez exista uma pergunta muito importante nisso tudo. Em que momento você para de se enxergar com os olhos de quem nunca conseguiu compreender você? Porque muita gente saiu dos ambientes que machucavam, mas continua carregando dentro de si a mesma voz que invalida, corrige, critica e condena a sua natureza. E sem perceber, continua vivendo como se precisasse pedir permissão para existir. Uma manifestação também é sobre isso, sobre perceber quantas partes da nossa identidade foram construídas não a partir de quem realmente somos, mas a partir das adaptações que criamos para sobreviver emocionalmente. Quantas vezes você se diminuiu para caber? Quantas vezes silenciou necessidades legítimas? Quantas vezes se afastou de si mesmo para não perder pertencimento? Mas chega um momento em que amadurecer também significa olhar para si com mais verdade e entender que existir de uma forma diferente não é um erro. Nem toda alma veio para funcionar do mesmo jeito, nem toda pessoa encontra descanso nas mesmas coisas. Nem todo coração nasceu para viver da mesma forma. E talvez liberdade emocional também seja isso, parar de transformar sua natureza em algo que precisa ser corrigido o tempo inteiro. Porque quando alguém passa a vida inteira tentando consertar quem é, nunca consegue realmente descansar dentro de si mesmo. Talvez algumas pessoas nunca consigam compreender você, mas isso não deveria ser motivo para você abandonar a si mesmo, porque o problema começa quando, para ser amado, você sente que precisa deixar de existir da forma que você é. E talvez seja isso que tanta gente carrega sem perceber, não a dor de ser diferente, mas o cansaço de passar a vida inteira tentando provar que sua diferença não era um defeito. Eu sou Ana de Brito e venho me fortalecendo a cada dia. Isso aqui é uma manifestação, não a construção de uma versão aceitável para o mundo, mas a coragem total de existir com consciência, sem continuar se traindo para merecer pertencer.